vai trazer para a gente isso, né? Porque ele vai trazer para a gente, né, o Jung, para apresentar para a gente o que é a dimensão do inconsciente, né? Então, na teoria junguiana, o inconsciente ele é dividido basicamente em duas dimensões: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? No texto do Jung, das obras completas, vocês vão ler como psique objetiva, o inconsciente coletivo. E por que ele vai chamar de psique objetiva? Porque na perspectiva junguiana, a energia que nos compõe enquanto psique existe antes de nós existirmos enquanto sujeito. Né? Então, o ego ele só faz parte da construção dessa psique. Ele é uma pequena parte, mas a psique ela é maior do que o próprio ego e ela é maior do que nós todos, porque ela faz parte de uma coletividade. A psique objetiva, que seria esse inconsciente coletivo, ela é composta por arquétipos, né? Ela é formada por arquétipos. O que o nosso inconsciente coletivo, eu digo, o que nós acessamos de inconsciente coletivo nos sonhos, são as imagens arquetípicas. Não é o arquétipo, né, de forma global. Mas vamos ler a citação, para ir entendendo. Né? Se tiverem dúvida, vão me questionando, que aí a gente vai debatendo aqui. Né? Então, o inconsciente pessoal, ele é composto basicamente pelo aquilo que a consciência não captou, né? Que a gente costuma chamar de pré-consciente, né? Subconsciente, o que ficou subliminar, subentendido, né? O que o nosso ego não conseguiu elaborar. E aqui o inconsciente pessoal, ele funciona basicamente como funciona a teoria freudiana, né? E Jung não deixa de descartar a hipótese do inconsciente freudiano, né? De que nós temos ali a consciência, pré-consciência, inconsciência, que nós temos aqui, quanto dimensão do inconsciente pessoal, né? A, o ego, né? Demandando mais atenção no inconsciente pessoal. Então, o inconsciente pessoal, ele fala do ego, ele fala das imagens que esse ego sustenta, das personas, dos complexos, né? Estão nesse inconsciente pessoal. Então, o Jung vai nos dizer aspectos inconscientes na nossa percepção da realidade. O primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais, a sensações visuais e auditivas, tudo isto, de certo modo, é transposto da esfera da realidade para a da mente. Dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza extrema nos é desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Assim, toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos, sem considerar o fato de que toda realidade concreta sempre tem alguns aspectos que ignoramos, desde que não conhecemos a natureza extremada material, do material em si. Né? Então, com essa citação aqui, o Jung nos apresenta como o inconsciente, né, ele vai adquirindo aí essas intervenções da realidade, né? E aquilo que a gente vê como realidade, ou diz de ser real, é aquilo que o nosso ego conseguiu captar, né? E aí ele vai dar alguns outros exemplos, como, por exemplo, a gente recebe uma série de estímulos do nosso dia, né? E uma série de informações. Mas quando a gente busca narrar o nosso dia, o que o ego vai falar
né, o que a gente vai conseguir resgatar é apenas uma parte, né? Aí ele dá um exemplo, por exemplo, né, de colocando a pessoa em sugestão hipnótica. E aí coloca a pessoa em sugestão hipnótica e começa a perguntar como foi o seu dia. E a pessoa vai dizer tudo que ela conseguiu captar, né? Da hora, da cor dos móveis, dos objetos, tal, tal, tal. Ou seja, há uma parte do inconsciente, né, da consciência, que está inconsciente. Né? Então, essa é uma das formas de entender, né, o funcionamento do que a gente chama de pré-consciente. Né, que é justamente tudo aquilo que a gente captou, mas não agora a gente não vai ter como lembrança ou recordação. Mas se evocado, vai surgir. Querem um exemplo? Eu gosto de dar esse exemplo em aula, fazer essa brincadeira. Qual é a cor da porta do seu guarda-roupa? Instantaneamente, todo mundo vai lembrar da cor da porta do guarda-roupa. Por quê? Porque está guardada aí essa informação nesse inconsciente, ou seja, está fácil acesso de vir à consciência. Então, está nesse pré-consciente. Né? Então, é uma forma de falar também dessa memória de curto prazo, de longo prazo, para as cognições e tudo, mas é uma forma de dizer também dessa dimensão, desse aparelho psíquico, de onde é que determinadas coisas podem estar guardadas. Né? Esse exemplo é muito fácil de entender, né, da pré-consciência. A gente resgata uma informação que a gente não estava pensando sobre ela. Né? Quem de vocês ia imaginar que eu ia perguntar sobre guarda-roupa, cor de porta de guarda-roupa? Ninguém. Né? Então, mas essa informação está aí, ela existe, né? O que é interessante é o que vai sendo também ferramenta, né, de elaboração de símbolos pelo nosso inconsciente, a partir dessas muitas informações que a gente tem durante o dia e das nossas experiências, né, do cotidiano, mas que também vão, né, produzindo outros sentidos e outros significados pela nossa afetação com determinadas situações que a realidade nos provocou. Se porventura algum de vocês tivessem, hoje de manhã, com um problema no guarda-roupa e ele tivesse caído em cima de vocês, lembrar da porta desse guarda-roupa não era uma relação muito agradável. Porque vocês iam lembrar da porta do guarda-roupa, que ele estava com defeito, que ele caiu em vocês, machucou vocês, causou uma série de outras questões. Então vejam que a relação com essa imagem, porta do guarda-roupa, pode ser diferente de acordo com o campo afetivo que essa imagem provoca. E isso pode gerar, né, produção do inconsciente, né? No sentido de que vocês podem até sonhar com guarda-roupa, né? E brigando dentro do guarda-roupa, abrindo porta do guarda-roupa, saindo ou não, depende, né, do que foi que o inconsciente quis informar para essa consciência, né? Quis apontar para essa consciência. Então, outro ponto que o Jung vai trazer para a gente, eu quero terminar por aqui, nessa primeira apresentação, para a gente ir para um debate também, né, dialogar sobre isso, sobre esse funcionamento da consciência, é o que ele vai chamar de segundo pensamento. Né? Há ainda certos acontecimentos que não tomamos consciência, permanecem por nós, por assim dizer, abaixo do limiar da consciência. Aconteceram, mas não foram absorvidos subliminarmente, sem nosso conhecimento consciente. Ou seja, vai para além dessa lembrança da porta do guarda-roupa, tá? Só podemos percebê-los em algum momento de intuição ou por um processo de intensa reflexão que nos leve à subsequente realização de que devem ter acontecido. Isso aqui é um porquê precisamos de análise. Essa aqui é uma das portas do sentido, né, para a psicoterapia. A psicoterapia ela é produtora de reflexão, né, ela é produtora de
de, justamente por ela ser produtora de reflexão, ela é produtora de contato com muitos outros campos afetivos e com muitas coisas que podem surgir a partir dessa análise, a partir desse movimento, desse fenômeno e a terapia, né? Porque você vai ser instigado a refletir sobre determinadas coisas, a falar sobre si, né? A narrar sua história, a narrar suas questões. Então, quando você vai narrar suas questões, você vai produzindo sentido ali, né? E vai também sendo provocado pelo analista, né? E aí eu acho interessante pontuar que a abordagem junguiana, ela não é diretiva, ela não é neutra, né? Mas ela é compreensiva. E aí, o que é ser compreensiva? Ela está tentando compreender essa dinâmica psíquica dentro dos seus campos afetivos. Ela está tentando também ser progressiva, porque ela não vai ficar só com o que está sendo dito. E aí ela vai produzir provocações. E ela é dialética. É por isso que a construção da análise junguiana é num diálogo face a face com o outro e num diálogo também, né, desse outro com seu inconsciente. E do inconsciente do terapeuta com o inconsciente do analisando. Nós vamos chegar lá. Tenham calma. Mas é importante já citar aqui, né, a partir desse lugar aqui que o Jung diz, né, só podemos perceber que algumas informações que escapou da nossa consciência, que foi parar nesse inconsciente, né? Por vez ou outra, ele surge como uma intuição, ele surge como um processo de reflexão, né? E apesar de termos ignorado originalmente a sua importância emocional e vital, mais tarde brotam do inconsciente como uma espécie de segundo pensamento, né? Esse segundo pensamento é como se fosse aquela questão que vem de um insight, né, no processo terapêutico, mas também vem de um complexo, né? E aí é onde nós vamos entrar nessa teoria do complexo mais à frente, né? Que o complexo ele está ali, né? Repleto de afetações, né? Em volta de determinados temas, em volta de determinados conteúdos. Né? E muitas vezes, quando a gente vai falando sobre nós, a gente vai falando a partir dos nossos complexos. Né? Então, uma das etapas da psicoterapia junguiana é justamente essa, né? De que a pessoa vai, primeiro, falar sobre si, né? Depois que ela estiver falando sobre si, ela vai poder entrar em contato com esses complexos, entrar em contato com esse inconsciente. E ao entrar em contato com esses complexos imbuídos de afetos, né, dessa dimensão cultural, dessa dimensão do sentido que ela dá a determinadas coisas, né, ela vai se deparando com essa sua própria história. Né, e aí, com a produção desses símbolos e dessas imagens também. Nosso encontro aqui, né, era para começar a situar a gente, né, nessa obra do Jung, nesse tema que ele vai buscando aqui para a gente. Ele vai seguindo, né, apresentando sobre essa questão do segundo pensamento, sobre a questão de duas personalidades, da dissociação, né, então de várias outras formas de funcionamento da consciência e da inconsciência, né, de como o inconsciente atua ou age na nossa consciência. Nós vamos entrar nesse debate no nosso próximo encontro, né? Por que eu quis trazer só esse pouquinho agora de início, só para dar essa aquecida, né? Para que vocês, quem não conseguiu ter contato com o livro, que tenha, né? Que pegue o livro, que vejam essas histórias, vejam o sonho que o Jung teve para produzir esse livro, né? O sonho que ele teve, ele estava como se fosse em uma plateia, e todo mundo da plateia entendia ele
coisa que a vida toda dele, né, nas obras completas dele, ele era muito questionado. Né? Inclusive, quando a gente vai lendo alguns dos textos da obra completa do Jung, os prefácios, em alguns prefácios ele vai dando resposta aos críticos, né, da obra dele. Né? Então, no prefácio, por exemplo, Arquétipo e o Inconsciente Coletivo, ele vai dizer, né, que as pessoas que não têm conhecimento, né, da teoria sobre o arquétipo costumam dizer que o arquétipo é algo que é algo que não tem sentido, não que é algo místico, né? Que é algo gnóstico. Então ele mesmo dá a resposta de que ele não é um místico, ele não é um gnóstico, né? Apesar de, como eu disse, muitas das coisas que ele estuda, né, nos outros campos também são estudados, né? E também tem essas percepções de o quanto a teoria junguiana pode sim, né, contribuir com o estudo da teologia, da ciência das religiões, do próprio ocultismo, dos fenômenos paranormais, mediúnicos, tudo isso tem como a gente estudar a partir de uma leitura junguiana, tem, né? Mas o próprio Jung diz, né, que ele estava apresentando fatos que ele constatou de forma empírica, né? E aí, quando a gente vai buscar saber qual era essa forma empírica que o Jung constatou, por exemplo, os arquétipos, ele constatou a presença de arquétipos nas imaginações e fantasias, né, dos pacientes dele do hospital psiquiátrico em Burgos, né? Então ele observou que sonhos e fantasias de esquizofrênicos, né, tinham conexão com, por exemplo, mitologias astecas, mitologias egípcias, né, mitologias celtas. Então, ele foi observando que havia, né, tipos de imaginações e tipos de fantasias que se repetiam. Né? E essas repetições ele conseguia encontrar na própria história das culturas e das mitologias. É por isso que estudar sonho, estudar mitologia, conto de fada, estudar religião e espiritualidade, né, é estudar o inconsciente. Por quê? A gente está estudando a dimensão do inconsciente coletivo. E essa dimensão do inconsciente coletivo, que é essa psique objetiva, que ele chama, né, ela vai estar relacionada diretamente com a nossa psique individual, com a nossa psique pessoal, ou seja, com o nosso inconsciente pessoal. Então, o que é de inconsciente pessoal se comunica com o que é de inconsciente coletivo. É por isso que a gente produz símbolos, né? Porque nós estamos conectados com esse inconsciente coletivo. É por isso que tem coisas que a gente sonha e a gente diz que não sabe nem o que é. Nunca vi em lugar nenhum isso. Vou revelar um sonho aqui para vocês, dos meus, né? Tal dia eu sonhei que eu encontrava dentro de uma bacia um jabuti bem preto, bem escurinho, e uma cobra bem escura. E no sonho dizia que eles estavam se relacionando, a cobra com o jabuti, e eles iriam dar à luz a um caburé. Um caburé. Eu tinha que pegar essa cobra e esse jabuti e jogar em um buraco debaixo de um container de água, tipo um tambor de água que eu tenho em casa. O cenário era a minha casa em Araripina. Eu tinha que tirar esse container de água. Quando eu tirava o container de água, debaixo do container de água tinha um buraco com carvão e fogo. E eu tinha que jogar esses bichos dentro.
para o caburé não nascer. Só que eu não faço isso com o tempo. E aí o caburé nasce. O caburé é uma cobra coral que aparece. Ela foge. Eu ainda jogo o jabuti e a cobra preta dentro do fogo. Qual é o sentido desse sonho? Ai, Adriana, parece coisa de magia, né? Qual é o sentido de um sonho desse? Né? Cada símbolo tem um sentido, pode ter um sentido para mim. Né? O jabuti, eu posso ter uma relação com jabuti, com cobra preta, com cobra coral, com buraco de fogo, com tonel d'água. E cada um desses símbolos representam muitas coisas. Né? Aí eu fui estudar um pouquinho o que é o caburé. O caburé tanto é uma coruja, que o povo chama de caburé, como caburé também era a corruptela para as pessoas negras que tinham uma relação com o indígena e nascia um filho mestiço. Aí chamavam ele de caburé. Então, muito do que pode estar dizendo esse sonho, além da magia, é da minha ancestralidade. Então, é um sonho que vai falar da ancestralidade, da transformação das coisas, né? E todos esses elementos simbólicos, eles são é, arquetípicos, eles são um sonho de arquétipo de inconsciente coletivo, que é diferente de um sonho de inconsciente pessoal, né? Que no inconsciente pessoal eu estou lidando com a demanda do meu cotidiano, me encontrando com uma pessoa que eu conheço, com outros cenários que não são tão, né, como podemos dizer assim, tão representativos de forma simbólica, né? Fogo e água é elemento da natureza, e o fogo representa uma ação e a água representa outra, né? Então, tudo isso a gente vai entendendo, né? Quando a gente vai tendo maturidade de compreender também o símbolo e até mesmo de amplificar eles, né? De se relacionar com esses sonhos. Pode falar de alguma angústia, de alguma coisa que eu preciso matar, transformar, né? Mas eu deixei fugir, a figura sombria fugiu, ou seja, eu ainda tô na à margem, né? Dessa cobra coral voltar e me picar. Então, eu vou esperar o próximo sonho. Ou não, tenho que elaborar o que é que esse sonho quis me dizer, né? Aí uma das formas que a gente faz isso, né, é com o tempo, né, a gente vai aprendendo a fazer, fazendo expressões. Como, por exemplo, eu fui desenhar o jabuti e a cobra preta, né? Depois eu vou desenhar a cobra coral. E aqui é uma forma de você ir se relacionando com o símbolo e tentando entender esse símbolo, contar essa história dele, pintar ele, trazer cores. Então, são técnicas e recursos que a gente pode ir amadurecendo aqui também para vocês irem compreendendo como essa relação com o inconsciente é necessária para que a gente possa também ter repertório, né, para poder intervir com os outros, solicitar que os outros façam. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é o nosso processo, né? Então, por isso que o Jung dá mais essa dica para vocês. Foi ele, né, no início do desenvolvimento da teoria freudiana lá, né, do contato que ele teve com Freud, que insistiu com o Freud de que todo terapeuta, né, psicanalista, precisava de análise. Quem deu essa ideia ao Freud, e se hoje todos os psicanalistas fazem análise para entender a técnica da análise freudiana, é por causa do Jung. Porque o Jung apontou para o Freud, né, que havia muitas coisas que o próprio sonhador não conseguia interpretar por conta própria. Né? E vocês já conhecem um pouco da história dos dois, né? E sabem que eles faziam isso, né? Um interpretava o sonho do outro. E aí foi uma das formas de romper, né? Que o Freud
teve com ele também foi justamente quando ele não revelou o sonho que ele teve para o Jung, porque ele já meio que sabia que o sonho apontava alguma relação entre eles dois, que ele não gostaria de expor ao Jung, né, na viagem que eles vão fazer para a América, para os Estados Unidos. Então, é interessante observar, né, que há muita coisa, né, da, das teorias da psicanálise que também foram, né, elaboradas a partir da teoria junguiana, né, que a teoria junguiana contribuiu também, né, por exemplo, se hoje classicamente a gente compreende temas como esses, né, do arquétipo, das mitologias, de que elas falam sobre a gente, de que elas falam sobre a nossa cultura, que elas falam sobre a dimensão, né, das nossas relações com o mundo e com o outro. Hoje nós também temos a compreensão, né, por exemplo, dos tipos psicológicos, né, um estudo muito, muito importante da teoria junguiana, a compreensão do tipo psicológico, ou seja, do modo de funcionamento da psique, né? Ou se aquela pessoa é introvertida, se ela é extrovertida. Isso que a gente sabe no senso comum é uma pequena coisa. Mas se a pessoa é tipo introvertido, pensamento, sensação, né? Então, essas dimensões da tipologia, elas também auxiliam a gente para saber, por exemplo, qual técnica de intervenção fazer quando a pessoa é tipo intuição. Né? Quando a pessoa é tipo intuição, técnicas, né, mais expressivas são interessantes. Quando a pessoa é mais pensamento racional, a gente vai ter que conversar muito com ela até que ela aceite fazer um desenho. Entende? Então, isso também é importante, né? De vocês irem compreendendo e aprendendo, justamente porque são as formas como a técnica da terapia junguiana ela vai se colocando junto com essas teorias, né? Com essas reflexões teóricas sobre o nosso funcionamento, que vieram de muitas bases, né? Como o próprio Jung vai citar nesse livro, né? De prática médica, científica, empírica, né, dos estudos da antropologia, ou seja, ele vai fazer uma conexão com os estudos da antropologia e das religiões e vai dar o mesmo estatuto de um estudo da fisiologia, da bioquímica. Né? Não esqueçam que o Jung é um médico psiquiatra que trabalhava em hospital psiquiátrico. Ele tinha compreensão também, né, de o quanto que a dimensão do corpo fisiológico é importante de ser avaliado, de ser analisado, né? Então, as dimensões físicas, orgânicas, são consideradas, as dimensões relacionais, ou seja, do sujeito com o outro e com o mundo, é entendida, e uma das dimensões, que é uma das, né, que mais encanta todo mundo, né, que é justamente essa relação com o próprio inconsciente, né, com esse lugar da psique que produz símbolos, imagens, sonhos e fantasias. Né? Então, essa é outra dimensão que o Jung vai pontuar dentro. E aí vem a espiritualidade, aí vem essas outras dimensões, né, que estão aí associadas a esse mundo do inconsciente, né?